a vida passar tão depressa não nos deixa perceber quão belo é o céu, quão belo é o mar, quão grande é o amor do Senhor. Cada minuto é importante que se viva com amor, amor que vem do céu, maior do que o mar, que um dia veio libertar os corações do mundo para sempre, ó Senhor. Tranquilo posso falar, Cristo veio nos salvar, creio Ele voltará, pois cumprirá o que prometeu, libertar os corações do mundo para sempre, ó Senhor. Derararará, derará, libertar os corações do mundo para sempre, ó Senhor.
Muito bom dia a todos, muito bem-vindos ao nosso culto, bem-vindos nossos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, nossos irmãos e irmãs também que nos acompanham de casa. Nós hoje vamos falar a respeito de coisas importantes, que tantas vezes podem até parecer mentira, mas que na verdade não são mentira, são verdade, principalmente quando nos referimos à palavra de Deus. Desejo que Deus abençoe este nosso momento de culto, que Ele receba dos nossos corações o mais sincero louvor e que o seu Santo Espírito venha nos alimentar também na sua santa palavra. A comunidade pode se sentar. Nós vamos iniciar cantando o hino Santo, Santo, Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu,
Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ó Deus de todo poder, nosso Pai misericordioso, nós, pobres pecadores, nos achegamos à tua presença e te confessamos todos os nossos pecados cometidos contra ti, contra o nosso próximo, pecados que provocam a tua ira e que trazem sobre nós com muita justiça o teu castigo nesta vida e também por toda a eternidade. Lamentamos de todo o coração por cada um desses pecados e estamos verdadeiramente arrependidos. Te pedimos que, por causa da tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tu tenhas piedade e misericórdia de cada um de nós e nos conceda o teu perdão. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto, é esta vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e o firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa, pelo auxílio do Deus Espírito Santo, se é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus e da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo para este culto, Salmo 34, do versículo 12 até o versículo 22. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Mas Ele é contra os que fazem o mal, e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós. Porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Amado Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Te louvamos por nos teres despertado nesta manhã e nos trazido até a Tua casa para nos alimentares espiritualmente. Sabemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e nos conduz para a vida eterna. Porém, tantas vezes não conseguimos compreender Teus ensinamentos. Tantas vezes achamos Tuas palavras difíceis de entender e aceitar. Pedimos que derrames rica medida do Teu Santo Espírito para nos fazer aceitar a Tua palavra como a verdade que liberta e dá vida eterna. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo é um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Podem sentar-se, nós vamos cantar mais um hino. Afastados da verdade, fazer a Ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o Teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar. Necessitado, ao Teu caminho levar e lhe falar que Teu Filho enviaste ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar. Nós vamos ouvir agora as palavras, as leituras bíblicas indicadas para este culto.
iniciando pelo Antigo Testamento, livro de Provérbios, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 10. O sábio rei Salomão escreve assim: a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas, mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade: entre, gente tola! E disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna ainda mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Texto da Epístola, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 21. O apóstolo escreve assim: não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Essas são as palavras da Epístola. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos o texto do Santo Evangelho, conforme João, capítulo 6, do versículo 51 até o versículo 69. O apóstolo, o evangelista João, escreve assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que esse homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes?
Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se. Em preparação à mensagem, nós vamos cantar o hino A Minha Fé, Senhor.
Que a graça, a misericórdia e a paz sejam com todos vocês através da incrível graça de Deus, o nosso Pai, em seu Filho Jesus Cristo. Uma graça que você pode crer e receber hoje através da fé no nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, nossos irmãos que nos acompanham de casa, existem algumas coisas na vida que são muito difíceis de acreditar. Mas não é pelo fato de ser difícil de acreditar que essas coisas não sejam verdade, ou pelo menos que elas não sejam verdade para aquelas pessoas que acreditam nelas. Por exemplo, algumas poucas centenas de anos atrás, quem poderia imaginar que uma célula fosse algo tão complexo, tão cheio de informações e até de vida? Quem poderia imaginar que cuidando das células do nosso organismo, nós traríamos para o nosso corpo como um todo uma qualidade muito maior, uma qualidade para a nossa vida? São coisas que nós não pensávamos. É difícil, talvez até hoje, de acreditar que algo tão pequeno pode trazer tantos benefícios. Difícil de acreditar, mas é verdade. Vamos falar de outras coisas que nós consideramos certas. Por exemplo, a aspirina, a penicilina e as vacinas que ultimamente têm sofrido ataques sem fundamentos. Quem poderia imaginar que coisas assim tão simples, pequenos comprimidos, um pouco de líquido dentro de uma seringa, poderia ajudar com dores, infecções, doenças? Quem diria que essas coisas que parecem tão simples poderiam manter tantos problemas sob controle? Pode parecer mentira, mas graças a Deus é tudo verdade. E existem tantas outras coisas na nossa vida que também parecem difíceis de acreditar, mas que são coisas verdadeiras. E o texto do Evangelho que nós lemos hoje, ouvimos há pouco, é um exemplo disso. Coisas difíceis de acreditar, mas que são verdade. E tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados, as nossas culpas podem ser superadas e nós temos novamente restabelecida a nossa relação com o nosso Deus, com o nosso Pai, e assim podemos receber a vida plena e eterna que Deus quer que nós tenhamos. Talvez essa seja a coisa mais maravilhosa, mais difícil de acreditar, mas a coisa mais verdadeira que existe no mundo. E ela nos é oferecida de presente pela fé no nosso Senhor Jesus. Difícil de acreditar, mas é verdade. É verdade para mim, é verdade para cada um de vocês, queridos irmãos, queridas irmãs. Lembre do que Pedro disse para Jesus, quando Jesus perguntou, não somente a ele, a todos os discípulos, se eles também queriam abandoná-lo como havia feito os outros seguidores. Pedro disse assim: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Vejam que coisa incrível está acontecendo aqui. Jesus andava pregando e fazendo curas milagrosas. Jesus, ele alimentou uma grande multidão com poucos pães e peixes, curou o paralítico, andou sobre as águas, conduziu seus discípulos de forma segura até o outro lado do mar da Galileia. Tantas e tantas coisas incríveis que nós conhecemos e sabemos que Jesus fez lendo os evangelhos. E como alguém que fez tantas coisas maravilhosas, que pregou com tanta autoridade, pode de repente ficar sozinho? Como é que pode alguém ser rejeitado ao ponto de perguntar aos seus próprios discípulos, aqueles que estavam mais próximos dele, se eles também iriam abandoná-lo como fizeram as outras pessoas? Deixa eu contar uma história para vocês. Diz que uma médica missionária
chamada Ellen. Ela era inglesa e trabalhava no país do Zaire, fica na África. E ela conta que certa vez, numa madrugada, ela ajudou num parto que acabou se complicando e a mãe não resistiu e morreu. E ela deixou então, além do bebê prematuro dela, uma filha chorona de 2 anos de idade. E eles não tinham ali uma incubadora, eles não tinham sequer energia elétrica. E o que eles tinham para aquecer os bebês, nas noites de muito vento lá no Zaire, era uma bolsa de água quente. Acontece que quando a enfermeira foi encher aquela bolsa de água quente, a única que eles tinham, ela estava tão velha e podre que acabou se rasgando. E naquela noite, então, eles enrolaram o bebê num cobertor e deitaram com ele perto do fogo. Ele sobreviveu aquela noite. E aí, na manhã seguinte, aquela médica, como fazia todas as manhãs, reuniu as crianças para um momento de oração. E ela contou para as crianças daquela menina que estava chorando porque sua mãe havia morrido e do seu irmãozinho que havia nascido de forma prematura e que provavelmente morreria na próxima noite se não tivessem uma bolsa de água quente para poder aquecê-lo. E aí, no meio da oração, daquele momento de oração, uma menina de 10 anos, chamada Ruth, ela orou com a sinceridade das crianças. E na oração ela disse assim: por favor, Deus, mande para a gente uma bolsa de água. Tem que ser hoje. Amanhã não vai adiantar, porque o bebê estará morto. Por favor, manda a bolsa de água hoje ainda. E se puder, por favor, mande também uma boneca para a menina que está chorando, para que ela saiba que você realmente a ama. Imagine a situação daquela médica. Ela sabia que esta oração, esse pedido feito pela pequena Ruth, era algo bastante complicado, bastante difícil. Mas ao mesmo tempo, ela acreditava num Deus para quem nada é impossível. Mas lá no fundo do seu coração ela dizia: mas também existem limites. Ou será que não existem limites? Acontece que ela pensou o seguinte: a única forma dessa oração da Ruth ser atendida é se alguém lá da Inglaterra, da minha família, mandasse algo para cá. Mas nesses 4 anos que eu estou aqui no Zaire, eu nunca recebi nenhuma carta dos meus familiares. Eles nunca me mandaram nada. E imaginem se eles mandassem alguma coisa, se eles iam mandar uma bolsa de água quente para um país africano. Ela achava que era impossível. Acontece que no final da tarde, parou um carro na frente da casa da médica. E quando ela chegou em casa, ela viu que tinham deixado uma caixa bem grande. E ela logo chamou as crianças. Eles abriram a caixa e começaram a tirar de lá dentro roupas coloridas. Começaram a tirar material de enfermagem do trabalho dela. E aí a Ruth falou assim: olha, dá uma olhada se não está a bolsa de água quente aí dentro. E obviamente, sem esperança, a médica Ellen começa a mexer e tira lá de dentro uma bolsa de água quente. E ela começou a chorar. E a Ruth então se meteu a cavar dentro da bolsa, ou da caixa, dizendo: se Deus mandou a bolsa de água quente, ele mandou a boneca também. E ela tirou lá do fundo da caixa uma boneca, num vestido muito bonito. A médica, ela tinha suas dúvidas, mas a Ruth nunca duvidou. Ela confiou. E ainda pediu para a médica: eu posso ir junto, levar e entregar a boneca para a menina, para ela saber que Jesus realmente a ama? Essa encomenda, essa caixa estava a caminho do Zaire há 5 meses. Tinha sido despachado da Inglaterra pela ex-turma de escola dominical, que essa Ellen era professora antes de ir para o Zaire. A atual professora, ela resolveu juntar então essas roupas, esse material de enfermagem, e de alguma forma Deus a orientou a também colocar uma bolsa de água quente. E uma das meninas da escola dominical quis mandar uma boneca para uma criança africana 5 meses antes da Ruth fazer aquele pedido
para que Deus atendesse naquele dia. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos diz na sua palavra, em Isaías 65, versículo 24, antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Difícil de acreditar, mas é verdade. Essa e outras verdades bíblicas são muito difíceis de acreditar, mas são verdade. O perdão, a salvação, a alegria e a paz com Deus, a paz de uns para com os outros, é verdade para todos nós por causa da obra de Jesus Cristo. Jesus é a resposta para mim, Jesus é a resposta para cada um de vocês, antes mesmo de nós orarmos ao nosso Deus. Jesus, ele estava ensinando, Jesus estava falando coisas difíceis de acreditar, difíceis de compreender. Jesus não estava pedindo que as pessoas seguissem um novo conjunto de regras. Jesus não estava ensinando uma nova filosofia espiritual. Ele estava dizendo que a vida verdadeira estava com ele e estava nele. E esta vida só poderia ser alcançada pela fé. Este é o caminho que Deus escolheu, este é o caminho que Deus traçou para a vida eterna. E ele estava ali, diante daquelas pessoas. Difícil de acreditar, mas é verdade. Jesus não era apenas um guru espiritual, não era apenas um militante político que viria para trazer libertação ao povo judeu. Jesus era muito mais. Mas tirar essa imagem da cabeça das pessoas foi muito difícil. E isso também trouxe confusão para os discípulos. Os discípulos também não entenderam muito bem. Como é que Jesus poderia ter recusado a aclamação de todo aquele povo quando queriam fazer dele um rei? Como é que Jesus quis se afastar de tantos admiradores? Os discípulos não entendiam porque tantas pessoas agora começaram a rejeitar Jesus ao invés de aceitá-lo. Claro que se nós olharmos com bastante calma, nós vamos entender o motivo desta rejeição. E nós, pelos últimos textos lidos nas últimas semanas, nós vamos ver que as pessoas estavam buscando, querendo estar com Jesus por causa das suas necessidades físicas que Jesus estava suprindo, seja cura de doenças, seja alimentação. Mas Jesus mostra para eles que há algo muito mais importante que isso, algo muito mais importante que essa vida terrena e física, que é a vida eterna, e que Deus o enviou para conquistar essa vida por cada um de nós. E Jesus vai mais longe. Ele fala deste pão da vida, e ele diz que a sua carne é para ser comida, o seu sangue é para ser bebido, sua carne é dada, seu sangue é derramado, para que aqueles que comessem da sua carne e bebessem do seu sangue teriam a vida eterna, a vida verdadeira. Estariam assim conectados de forma íntima com Jesus e receberiam deles as bênçãos. E não admirem vocês que os primeiros cristãos foram acusados de serem canibais, porque esse ensinamento de Jesus é muito difícil de acreditar e aceitar, mas é verdadeiro. O grande amor de Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, nos é oferecido ainda hoje, por meio desse mesmo Jesus Cristo, que é a palavra viva de Deus. E essa palavra de Deus nos diz que em Jesus nós somos reconciliados com o nosso Pai Celestial. Nós somos resgatados do poder do diabo e que nós temos vida eterna e abundante no seu nome. E Pedro pergunta, quem é que nós vamos seguir? Todos nós sabemos que neste mundo não há pessoa, não há coisa, não há lugar que possa nos trazer satisfação a não ser Deus. Isso não quer dizer que o ser humano não tenha buscado em outros lugares. Nós temos exemplos bíblicos, como o sábio rei Salomão, autor do livro de Provérbios, que nós lemos hoje no Antigo Testamento. Salomão procurou satisfação nas riquezas, no prazer e no poder. Mas, graças a Deus, ele mesmo reconhece lá no livro de Eclesiastes que tudo isso
toda riqueza, todo prazer, todo poder, sem Deus, não passa de vaidade. Nós temos o exemplo do grande rei Davi e de Batseba. E nós conhecemos a história dos dois, uma história de adultério, de assassinato, mas que graças ao amor de Deus e ao arrependimento do rei Davi, essa história de destruição termina como uma história de redenção, uma história de perdão. Assim é a história da humanidade. Nós, seres humanos, tentando buscar o nosso prazer e a nossa satisfação em lugares errados. E a história de Deus, a história bíblica, é de um Deus que vem ao nosso encontro, que vem ao encontro do perdido, que vem ao encontro meu e seu, para dar vida e satisfação eterna. O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, diz o apóstolo Pedro. E essas não são meras palavras humanas, são palavras divinas. As palavras de Jesus são espírito e vida, como ele mesmo diz. E é através dessa mesma palavra que o Espírito Santo hoje continua agindo nas vidas das pessoas, guiando essas pessoas a Jesus Cristo e pela fé a vida eterna. Basta nós abrirmos a Bíblia. Basta nós permitirmos que através da Bíblia o Espírito Santo nos guie e nos transforme. Abra a Bíblia, veja por você mesmo. Leia especialmente o Evangelho de João, por exemplo, e veja tudo que Jesus fez e ensinou para te dar a vida eterna. Que o Espírito Santo, ele possa, através dessa palavra, mostrar a cada um de nós que Jesus nos ama e que as suas palavras são palavras de vida e salvação. Ao ouvir essa mensagem, queridos irmãos e irmãs, seja nesta manhã aqui na igreja, ou nas suas casas, ou em qualquer outro momento que alguém possa assistir a gravação desse culto, o desejo é que essas palavras os levem a enxergar as promessas que Deus fez aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ver que essas promessas foram cumpridas em Jesus Cristo, não só ao povo de Israel, mas essas promessas são para cada um de nós. Ainda hoje, essas promessas, elas, mesmo sendo difíceis de acreditar, são a verdade divina. E a minha oração, o meu desejo é que a palavra de Deus seja ouvida por cada um de vocês, mesmo em meio ao barulho deste mundo. Que o Espírito Santo, através dessa palavra, possa abrir os nossos olhos da fé para enxergarmos Jesus vivendo e morrendo na cruz por cada um de nós. O meu desejo é que a ressurreição de Jesus, através da ação de Deus Pai em nossas vidas, nos garanta também que um dia nós ressuscitaremos e viveremos eternamente com Ele. Queridos irmãos e irmãs, tantas e tantas vezes o diabo quer tentar, ao olharmos e tentarmos entender a palavra de Deus apenas com os nossos olhos humanos, com a nossa compreensão humana. E quando nós tentamos fazer isso, com certeza a palavra de Deus será muito difícil de entender, talvez até impossível de entender. Mas quando nós permitirmos que o Espírito Santo habite em nossos corações, que ele realize uma completa transformação das nossas mentes, aí sim nós poderemos, pela fé, aceitarmos essas verdades maravilhosas e assim recebermos Jesus, o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz para esta maravilhosa herança que o nosso Deus quer nos dar no céu. Amém. Que o grande amor do nosso Deus, que tantas vezes pode parecer mentira, mas que é verdade, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Crie em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença
e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se. Nós vamos agora cantar mais um hino. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas, graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece escondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Nós vamos orar. Ó Senhor, amado e eterno Deus, te louvamos porque em tua misericórdia nos chamastes à fé em Jesus e nos libertastes da punição dos nossos pecados. Oramos a ti na certeza de que és a fonte da verdade e da misericórdia. Estamos felizes, pois mesmo não merecendo nada de ti, diariamente nos providencias o pão que fortalece o corpo. Mais felizes ainda, porque nos alimentas para a eternidade com o pão da vida pelos meios da graça, a palavra e a santa ceia. Senhor Jesus, tu és o Santo de Deus e só tu tens as palavras da vida eterna. Elas revelam teu sacrifício por nós, para nos conquistar o perdão dos pecados e a salvação eterna. Sem ti nada somos e nada podemos fazer. Não permitas que a tua palavra falte para nós. Se estivermos longe dela, chama-nos ao arrependimento e a ter os teus ensinamentos como o mais necessário.
Fortaleça-nos no teu amor a fim de crescermos no conhecimento da tua verdade. Santo Espírito, firma nossa fé na graça de Jesus Cristo, e que somente nela esteja a razão da nossa vida. Derrama sobre nós a tua bondade e a tua misericórdia, para produzirmos os frutos do Espírito, mesmo diante de sofrimentos e sacrifícios. E nesses tempos em que reina uma grande confusão religiosa, em que pessoas são enganadas e iludidas, dá-nos coragem de proclamar Jesus como pão da vida e a confessá-lo como o santo que Deus enviou. Oramos por todos os pastores e líderes da Igreja, para que jamais tenham vergonha de falar de Jesus Cristo como Verbo eterno, a palavra da verdade. Amado Pai, nós te louvamos imensamente porque nesta semana concedesses ao nosso irmão Carlos Todesco mais um ano de vida. Te pedimos que esteja com ele, protegendo, guiando e amparando cada passo dado. E se for da tua vontade, que possamos conviver com nosso irmão Carlos ainda por muitos anos. Também, Senhor, queremos te pedir em favor do Congresso Distrital de Servas, que acontecerá nesta tarde, que tu possas abençoar este congresso e todas as decisões ali tomadas, que sejam para o engrandecimento do teu reino. Santíssimo Deus, obrigado porque nos chamas à tua mesa para recebermos o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia. Agracia-nos com o perdão dos pecados e com a certeza da vida eterna. Oramos em nome de Jesus, nosso querido Salvador. Amém. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Desculpa, gente. Cantei errado aqui. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças. Ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, portanto com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre cantando. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. E a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Podem sentar-se. Chamamos bem-vindos à ceia do Senhor, nossos irmãos e irmãs comungantes. Enquanto nós participamos da ceia, nós vamos ouvir o hino de louvor. Vinde, pois tudo está preparado. Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou, e por teu poder agora livre sou. Todas as vezes que nós comemos deste pão, o verdadeiro corpo de Cristo, bebemos deste cálice, o verdadeiro sangue de Cristo, estamos anunciando esta verdade maravilhosa ao mundo, que Jesus morreu para nos dar vida eterna. Por isso nós vamos agradecer a Deus. Amado Pai Celeste,
Nós queremos te louvar porque mais uma vez nos destes a oportunidade de recebermos a tua santa ceia. Pedimos, ó Pai, pela tua graça, que esta ceia nos fortaleça a fé em ti, aumente em nosso coração amor para com o nosso próximo e nos faça viver a cada novo dia a certeza da vida eterna. Ó Senhor, agora nós te pedimos que nos leves em paz e segurança aos nossos lares, porque os nossos olhos viram e os nossos ouvidos ouviram a salvação que tu tens preparado para todos nós. Em nome do Salvador Jesus nós oramos. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Muito bem-vindos a esse nosso momento de culto. Que Deus abençoe e guarde a todos nós neste dia. Que Ele nos dê uma semana abençoada também, de trabalho, de estudo, de vida em família. E nós, antes de nos despedirmos, os irmãos e irmãs que estiverem preparados, que desejarem, podem trazer as suas ofertas daqui à frente. Nós vamos ouvir um hino final ainda. Os nossos irmãos e irmãs que estão em casa, que preferem também fazer as suas ofertas e de alguma forma colaborar para que o trabalho da comunidade continue ativo na pregação da palavra de Deus, também podem fazê-lo através da conta bancária que nós teremos ali os dados depois. Nós cumprimentamos a todos aqui na saída, todos tenham uma abençoada semana e acompanhem a nossa programação, devoções, terça e quinta e o nosso culto de quarta-feira também. Bom domingo a todos e nos vemos aí conforme a vontade do nosso Deus. Água e sombra proverá.